Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, que na minha opinião é a maior escola teológica do mundo, porque nela você aprende e nunca se forma, porque a palavra de Deus é infinita e tem ensinos para nós para toda a vida. Nós estamos estudando nesse trimestre o Deus que governa o mundo e que controla a família. O Deus que governa o mundo e controla a família. Nós falamos do livro de Ruth, que é um dos livros femininos do Antigo Testamento, e agora vamos continuando o estudo no livro de Esther, onde havia um plano para eliminar todos os judeus, e como que a subida de Esther ao trono da Pérsia chegou numa hora certa. Uma das particularidades do livro de Esther é que não contém o nome de Deus nesse livro. Contudo, a ação divina do livro mostra que Deus estava por trás de tudo. Na lição de hoje, nós vamos falar da humilhação de Amã, o homem que planejou o extermínio dos judeus e como esse homem foi humilhado perante Mardoqueu. E vamos falar da honra de Mardoqueu. Então a lição de hoje trata a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo se encontra em Esther, capítulo 6, verso 11, aonde lemos assim: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática é que Deus abate ao exaltado e humilha, não é? Humilha o exaltado e exalta o abatido. Deus abate e exalta. E quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda de Deus. Vamos ao texto áureo da nossa lição. Se encontra no livro de Esther, capítulo 6, do verso 1 ao 14. Diz que logo após o banquete que Esther deu, o rei foi para sua casa. E aqui temos Esther, capítulo 6, verso 1. E naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos quais da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhes tinha preparado. E os jovens do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que não entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Isso Amã disse no seu coração. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha sobre ele a coroa real na sua cabeça. Entregue-lhe a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra o rei se agrade, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Verso 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te
e toma a veste e o cavalo como dissesse, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta da rei, e de coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto dissesse. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Que passagem bíblica tremenda. Amã tinha planejado contra a vida de Mardoqueu. E antes que ele pedisse a cabeça de Mardoqueu, o rei, que tinha perdido o sono à noite, lembrou daquilo que fizeram contra ele e decidiu honrar Mardoqueu. Como Deus toma conta das coisas. Vamos à introdução dessa lição. Na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais do amanhã, antes mesmo de o amanhã sair. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu e foi uma noite decisiva. Dois cenários distintos acontecem aqui. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estariam lhe prestando honra. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria, quando na saída do palácio viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença. Ester, capítulo 5, verso 9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher Zeres para falar da sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfazia, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia que pretendia a matança geral dos judeus. Esse ódio lhe consumia o coração. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse a Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado. Mas, naquela noite, Assuero perde o sono. Ester, capítulo 5, verso 10 a 14, Ester 6:1. Forca ou honra? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero lhe preparou um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que as outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar bem pautados no temor a Deus. Dar a cada um que lhe é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo nosso individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência, que hoje é tão pregada pelo secularismo, a ética cristã, contudo, nos ensina que quando
são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. Esther, capítulo 6, versos 4 a 6. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. João, capítulo 13, verso 34. 1 Tessalonicenses 5:11 e Tiago 5:16. Deus quer que nós convivamos com outras pessoas. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que às vezes estão próximas a nós e nos cercam. Mas quando tememos a Deus, Deus intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Salmo 91, verso 5 a 10. Deuteronômio 18, verso 2. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Números, capítulo 23, verso 8. Deuteronômio 23, verso 5 e Provérbios 26, verso 2. As palavras-chave aqui nessa lição é humilhação e honra. 5 anos depois que já havia passado acerca do plano de que Mardoqueu revelou essa conspiração contra a vida de Assuero, tudo ficou aparentemente esquecido. Mas justo naquela noite, contudo, o Deus que tem o poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Salmo 127, verso 2. Assim dá ele o seu sono aos seus escolhidos. E Assuero, sem dormir, ordenou que trouxesse perante ele o livro dos registros e dos fatos importantes do reino. Esther 6:1. Certamente não eram poucos relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o texto que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra a vida do rei. Assim, a palavra de Deus é clara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E temos um Deus que trabalha por nós enquanto nós dormimos. Isaías 64, 4, Romanos 8, 28. Sinopse tópico 1. Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação que Mardoqueu havia feito e que não havia nenhuma recompensa por tal boa ação. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Amã é chamado para honrar a Mardoqueu. Veja que ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. E eles responderam, coisa nenhuma se lhe fez. Esther, capítulo 6, verso 3. A maneira direta como se referiram ao nome de Mardoqueu demonstra que o Assuero o conhecia bem e logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem é que estava no pátio exterior do palácio, e era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele, Amã, havia preparado já em sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Gênesis capítulo 50, verso 20. A presunção e autoconfiança de Amã. Amã entrou em êxtase quando o rei lhe pergunta o que se faria ao homem a quem ele queria honrar. E ele, pensando que fosse ele próprio, sugeriu algo que ele gostaria que fosse feito. E o levou a esquecer até de Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. E isso revela um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra, mais do que qualquer outro, é uma das manifestações de soberba e orgulho.
Esse terrível sentimento muitas vezes é nutrido originalmente por Lúcifer, Isaías capítulo 14, versos 13 a 14, e foi instalado também na mente de Eva, e é lançado constantemente nos corações humanos, Gênesis 3, verso 1 a 5, Provérbios capítulo 16, verso 18 a 19. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra dessas ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, versos 3 a 8. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao saber do momento. João 15, verso 11, Filipenses 4, verso 4 a 7, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Falemos agora o devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Esther, capítulo 6, verso 6. Amã sugeriu que esse homem fosse vestido com a veste real, que montasse o cavalo do rei, que recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. E com uma proclamação pública, diria: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6, versos 6, 7 e 9. O rei atacou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do próprio cavalo em que levava Mardoqueu. Esther, capítulo 6, verso 10 a 11. E isso o deixou ainda mais enfurecido e envergonhado. Esther 6, 12. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser uma expressão de orgulho próprio. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser de maneira nenhuma confundido com bajulação. 1 Pedro 2,17, 1 Tessalonicenses 5, verso 12 a 13. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, mas se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu, depois dessa honra, voltou para a porta do rei. Esther 6, verso 12. Para ele, isso era uma honra efêmera, passageira. E essa honra, que às vezes é efêmera, passageira, pode nos levar a esquecer de nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. A sinopse, tópico 2. O rei chama Amã para honrar a Mardoqueu. Falemos agora da síndrome de imperador. Notemos a soberba de Amã, quando fez a sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria feita a ele. O que ele mais queria era ter a coroa do reino sobre sua cabeça. Amã mostrou claramente aqui a síndrome de imperador. Ele queria a roupa do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei. Esther, capítulo 6, verso 8. Atualmente tem sido assim identificado com crianças, adolescentes, a síndrome do imperador. Esses que sofrem disso são egocêntricos, reinam de dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. Provérbios, capítulo 23, versos 13 e 14, Provérbios, capítulo 29, 15, verso 17, verso 23 e Provérbios 30, verso 17, nos ensina de como educar a criança. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Salmo 127, verso 1 a 5, Salmo 128, verso 1 a 6. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Hebreus, capítulo 12, versos 7 a 9. E Jó, capítulo 1, verso 5. E ainda o Salmo 14, verso 4 e 12. Um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado.
e contou para sua mulher e os amigos o que lhe havia acontecido naquele dia. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi essa palavra que recebeu, mas pelo contrário, ouviu uma sentença aterradora, dizendo: se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, e da semente dos judeus não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Esther, capítulo 6, verso 13. Essa declaração da mulher de Amã e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. E era também, de alguma forma, um mau prenúncio para Amã. Então, na sinopse tópico 3, vemos que a soberba de Amã revelou-nos que ele tinha uma síndrome do imperador, o desejo de ter a coroa, o cavalo e as vestes do rei, o que pode danificar, de fato, traços de sua personalidade. Vamos então à conclusão dessa lição. Quanta coisa muda em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é um Deus grande e poderoso que conhece todas as coisas. Muitas vezes perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes até fazendo o que ele não nos ordenou a fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Deus permanece no controle e sempre age no momento certo. Que maravilha! Saber disso nos leva a confiar em Deus e saber que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição, através de algumas perguntas e respostas, para reforçar aquilo que aprendemos nela. Quais os dois cenários distintos na noite que que antecedeu, na verdade, ao seguinte banquete oferecido por Esther? E aqui nós falamos desses dois cenários. Esses dois cenários distintos é que enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã, que saiu exultante do banquete que foi oferecido por Esther, viu ali Mardoqueu e não se contentou. Enquanto que o rei foi para o seu aposento e perdeu naquela noite o sono. Afinal, não apenas o rei, mas a rainha estavam prestando honras a Amã, enquanto o rei perde o sono. E aí decidiu ler o livro das crônicas. Vamos à segunda pergunta. O que levou o rei a decidir honrar a Mardoqueu? Bom, o que levou o rei, resposta, a honrar a Mardoqueu é que quando ele ouviu a leitura das crônicas do rei, Assuero pergunta aos seus servos que honra e recompensa deu a Mardoqueu por haver denunciado aquele plot contra a sua vida. E a resposta foi que coisa nenhuma lhe fez, responderam Esther, capítulo 6, verso 3, o que fez com que o rei logo se interessasse em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Vamos à terceira pergunta. O que Amã presumiu diante da pergunta do rei e o que isso revela do seu caráter? Bom, quando o rei pergunta a Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que ele pensava quem haveria de honrar, ele pensou que era com ele e levou até a esquecer de Mardoqueu e a forca que ele havia preparado. Amã precisava de afago em seu ego para sobreviver, que revela-nos um quadro doentio. Presumir ser digno de honra é uma das manifestações soberba e orgulho, e o desejo dele de estar no lugar do rei. Vamos à quarta pergunta. O que Mardoqueu fez após ser honrado pelo rei? O que aprendemos com isso? Bom, falando de Mardoqueu, nós notamos que Mardoqueu voltou para a porta do rei, como costumava fazer. E para ele, aquilo foi uma honra efêmera, passageira, que pode nos levar a esquecer, às vezes, do nosso lugar
e nos deixar muitas vezes ao vento. É preciso manter sim os pés no chão e conservar a humildade mesmo diante de uma honra. Vamos à quinta e última pergunta que nós tratamos nessa lição. O que é a síndrome do imperador? Atualmente tem sido identificada essa síndrome em crianças e adolescentes. A síndrome do imperador mostra-nos quão egocêntricas podem ser aqueles que reinam dentro e fora de casa, que querem ditar as regras e exigirem exatamente aquilo que eles querem. Bom, com isso nós terminamos essa lição. Semana que vem nós vamos estudar o que se passou no segundo banquete de Esther e como agora Esther faz seu pedido e denuncia a intenção de Amã e o livramento que Deus vai dar ao seu povo. Não perca então lição de número 12 para a semana que vem. Nós só temos mais 2 lições para concluir essa revista que tem nos ensinado acerca do livro de Ruth e de Esther. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 238 pastas com mais de 6.890 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Nós temos bastante conteúdo, lições de escola dominical, aulas de teologia, a Bíblia toda comentada, CDC na primeira pasta lá embaixo, contra todo um comentário da Bíblia de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, primeiras 70 pastas. Você vai ter um comentário completo da Bíblia em áudio para aumentar a sua compreensão bíblica. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.